Atenção, não é brincadeira, o Sukuna pode realmente ser derrotado depois dessa, mas ainda existe uma forma de a luta continuar mesmo depois de ele perder. Galera, o capítulo 263 de Jujutsu veio com tudo, mostrando pra gente que o Itadori consegue tecnicamente cortar almas, o Yuta meio que não tem uma técnica amaldiçoada e a gente finalmente viu a Anjo chegando no campo de batalha. Então já fica aqui porque eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo no capítulo 263 de Jujutsu Kaisen. E sem mais enrolação, o capítulo já começa com a barreira do domínio do Yuta sendo destruída, então no meio de uma cortina de fumaça, a gente vê o Sukuna e ele tá com o rosto mais machucado, a gente vê que ele tá com umas feridas a mais, mas ele ainda tá vivo. E o Sukuna explica superficialmente a situação pra gente, ele fala que o Yuta conseguiu, ou seja, ele usou o roxo, porém o Sukuna comenta que é uma técnica secreta de uma técnica amaldiçoada que ele ainda não tá acostumado. Então a gente entende que sim, o Yuta conseguiu lançar o roxo, mas não foi um roxo com uma potência normal, foi um roxo bem enfraquecido. Ainda assim foi o bastante pra causar danos o suficiente pro Sukuna não conseguir manter a sua expansão, e nisso o Yuta acabou destruindo a própria barreira. Então nós vemos o Yuta, o Itadori e o Todou avançando na direção de Sukuna. O Yuji comenta que o Yuta não precisa se preocupar em acertar eles. O Todou fala que quando ele recuperar a técnica amaldiçoada, ele pode disparar o roxo quantas vezes forem necessários, eles vão conseguir desviar usando o Boogie Woogie. E o narrador explica pra gente que mais uma vez o Sukuna tá em um estado de dificuldade de usar sua técnica por ter expandido seu domínio. Porém, do nada, o Yuta tomba no chão e a gente tem a explicação de que a técnica amaldiçoada que foi copiada por Okotsu, ou seja, a técnica do Kenjaku, foi esgotada pela expansão de domínio. Com isso, a operação da técnica do Kenjaku cessa antes dos 5 minutos e ele perdeu o controle do corpo. E aqui a gente tem um monte de informação interessante, galera, porque o Yuta fala o seguinte: se a Rika-chan não está me possuindo, então a técnica amaldiçoada de cópia também já não me pertence. Com a técnica amaldiçoada do ilimitado sendo esgotada, eu achei que de algum jeito a técnica amaldiçoada do Kenjaku continuaria operando depois. E ele comenta que o Kenjaku conseguia agir normalmente mesmo após a expansão de domínio. E ele imagina que tinha algum tipo de truque, fala que ele não conseguiu descobrir essa informação ao ler a técnica amaldiçoada copiada. Ele até teoriza que pode haver um tipo de barreira para proteger os dois de, mas aí a fala dele é cortada. Beleza, galera, e aqui a gente já tem algumas coisas muito interessantes para comentar. Em primeiro lugar, por ter expandido o domínio, a técnica que ficou exausta foi a do Kenjaku. Lembra que o Yuta só conseguia usar o ilimitado como efeito secundário da técnica do Kenjaku? Pois é. E acaba que o Yuta perdeu o controle do corpo. E o Kenjaku tinha algum tipo de truque ou conhecimento específico que impedia que ele perdesse o controle do corpo após expandir um domínio. Mas a parte mais interessante é aquela questão que eu falei logo no começo. O Yuta meio que não tem uma técnica amaldiçoada. E eu tô falando do Yuta por si só, não no corpo do Gojo. Ele comenta aqui que como a Rika não possuiu esse corpo, ele não possui mais a técnica de cópia. E isso é um detalhe muito interessante. No capítulo anterior, o Sukuna se referiu a Rika como um Shikigami. E isso mesmo na tradução oficial. Outros personagens já tinham se referido a ela dessa forma também, só que a gente não sabia se eles entendiam o que a Rika era. Considerando que essa interpretação de que ela é um Shikigami tá correta, a gente finalmente entende completamente a situação do Yuta. E a situação dele basicamente é: Yuta não tinha uma técnica amaldiçoada, ele amaldiçoou a Rika. Rika Orimoto virou um espírito amaldiçoado de grau especial, que tinha uma técnica inata, assim como outros espíritos de grau alto têm. O espírito de Rika Orimoto foi liberto, mas ela deixou aquela casca, por assim dizer, pro Yuta, essa Rika, entre aspas, que acompanha ele. E de acordo com essa denominação do Sukuna, considerando que tá certa, isso serviria como um Shikigami. Esse Shikigami possui a técnica inata, cópia do espírito amaldiçoado Rika Orimoto. Por estar ligado ao Yuta, ele consegue usar isso. Agora que não tá mais, ele não tem mais a técnica. Então, basicamente, o Okotsu não tem uma técnica inata própria dele, mas sim ele é um feiticeiro que possui um Shikigami. Esse Shikigami é especial, possui técnica amaldiçoada, e aí ele consegue se ligar nesse Shikigami e usar essa técnica. Isso tudo era algo que a gente já conseguia interpretar antes, porém agora tá confirmado. Voltando pro capítulo, Todou se distrai com o fato de que Yuta chegou no seu limite e perde a concentração. Sukuna decide aproveitar isso e acerta um Black Flash no Todou, que inclusive quebra parte do seu Vibra Slap. Itadori se aproxima pelas costas, o Sukuna percebe e se vira, mas o Todou usa o Boogie Woogie e faz o Itadori aparecer atrás do Sukuna. Ele comenta que foi lerdo nessa, mas ainda tem o que entregar. O Yuji acerta um soco no Sukuna e é explicado pra gente que basicamente após a quebra do domínio do Yuta, ainda tem fragmentos da barreira dele sobrevoando, e com isso a energia amaldiçoada dele tá basicamente no ar. E o Todou fala que até que isso desapareça, vai ser o palco perfeito ou palco incomparável pro Boogie Woogie se soltar. E mesmo com seu Vibra Slap danificado, ele ainda consegue usar o Boogie Woogie, fazendo o Itadori trocar várias vezes de lugar com a energia amaldiçoada do Yuta que está no ar, e assim parece até que o Itadori está se multiplicando ao redor do Sukuna. Yuji aproveita essa chance, encosta a mão dele no Sukuna e fala que não importa quantas vezes forem necessárias, ele vai fazer o Fushiguro acordar, e então usa o clivar no Sukuna. Porém, esse clivar não causa danos físicos, e o Sukuna explica pra gente que o Itadori usou uma restrição do alvo da técnica, ou seja, o oposto do que o Sukuna fez para criar o corte do mundo. E o Itadori fez isso para lançar o clivar apenas na fronteira da alma do Sukuna e do Megumi. Basicamente,
claramente é um corte que mira apenas na alma. E o Sukuna explica que o Itadori usou um pacto para restringir o alvo da técnica amaldiçoada e assim ele separa com mais certeza as almas do Megumi e do Sukuna. O próprio Sukuna comenta que se ele continuar recebendo isso, ele não vai conseguir manter o corpo e vai perder. Enquanto pensa sobre isso, ele acaba vomitando alguns dedos do Sukuna, porém ele segura eles e engole de novo. O Itadori continua avançando na direção do Sukuna e usa o Clivar para destruir a estrutura em que o Sukuna estava apoiado e assim conseguir acertar ele, mas o Sukuna simplesmente desvia do seu soco, acerta o Itadori e esmaga ele contra a parede. E o próprio Sukuna fala que tudo que ele precisa fazer é não ser atingido pelo Itadori. O Todou comenta que o restante do Vibra Slap não vai funcionar sem reconhecer como sendo a mão esquerda dele outra vez, então ele se prepara para usar o Boogie Woogie enquanto o Sukuna tá na frente do Yuji, porém o Sukuna tá bem confiante que o Todou não vai fazer uma troca. Só que para surpresa dele, repentinamente depois que o Todou acerta o Vibra Slap, a Anjo aparece em cima dele e nós temos a explicação que o alcance da técnica amaldiçoada do Todou foi expandido através de um voto, e aqui a gente vê que ele basicamente quebrou o Vibra Slap que servia como a mão dele para ampliar o alcance da técnica dele nesse último uso, já que ele perdeu o objeto de uso. Então nós temos um flashback onde o Yuta tá conversando com a Anjo e fala que ele sente muito, mas que no final eles vão ter que depender dela. Ele comenta que ele já tinha falado isso pra ela, mas ela basicamente não precisa participar da batalha, mas ainda assim, mesmo que o domínio dele seja destruído, de alguma forma ele iria tentar finalizar a situação para que a Kuruzo não precise lutar, e ele só gostaria que ela usasse a escada de Jacó como um golpe de misericórdia. E ele explica que assim, no tudo ou nada, eles iriam tentar separar as almas do Sukuna e do Fushiguro, e que no final ele vai usar o ponto forte da técnica amaldiçoada dele. A Anjo pergunta sobre esse ponto forte e o Yuta explica que muitos esquecem sobre os donos originais das técnicas amaldiçoadas copiadas. Ele diz que por alguma razão todos só pensam em quais técnicas amaldiçoadas que ele copiou e tem em estoque, e não medem o fato de que o dono original pode aparecer com a mesma técnica. E ele comenta que aqueles que conhecem as condições da cópia dele costumam notar que é muito mais copiar do que roubar, e essencialmente o ponto forte da cópia é ser capaz de manter duas cartas iguais na mão. Para quem ficou um pouco perdido, eu acho que a melhor comparação seria com o Crollo de Hunter x Hunter, que no caso é um exemplo do oposto. Lá em Hunter x Hunter, se o Crollo cumprir as condições dele, ele rouba a técnica do oponente, que não vai mais poder usar ela. Com isso, quem enfrenta ele tem que se preocupar com quais técnicas ele tem guardadas, mas a pessoa que teve a sua técnica roubada não tem mais uma técnica. O Crollo, teoricamente, seria o único usuário. No caso do Yuta, se ele copia uma técnica, o usuário original ainda possui a técnica. E se o usuário original for amigo do Yuta, ou parceiro dele, algo assim do gênero, existe a possibilidade do dono original da técnica aparecer para ajudar. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso, onde no final do capítulo a Anjo aparece usando a escada de Jacó com a liberação máxima de energia. O Yuta já tinha usado essa técnica contra o Sukuna, então o Rei das Maldições nem pensou que a Anjo também poderia aparecer para usar. E galera, honestamente, pra mim, aqui o Sukuna perdeu, mas a luta ainda não acabou. No capítulo a gente já tinha recebido um destaque de que se continuasse daquela forma o Sukuna iria perder, ele mesmo fala, principalmente pela questão de não ter mais o controle do corpo. E eu acho que depois dessa vai haver um rompimento da alma do Megumi com o Sukuna, ou no caso talvez a alma do Megumi acorde, recupere o desejo de lutar, algo assim do gênero. Eu acho muito provável que com isso o Sukuna tenha sido fisicamente derrotado, porém depois a gente ainda vai ter talvez um duelo entre ele e o Megumi na questão do domínio do corpo. E quem sabe o próprio Itadori use a sua habilidade de se conectar através dos socos que ressoam com a alma para ajudar o Megumi. Afinal, pelo que a gente sabe, mesmo com ele separando os dois, o Megumi só vai morrer junto do Sukuna, a não ser que ele consiga acordar, assim permitindo que eles tirem o Sukuna de dentro dele. Além disso, ainda existe a possibilidade de o Sukuna iniciar a assimilação com o Tengen, como uma forma de tentar se salvar. E sim, eu sei que teoricamente ele teria que matar todo mundo para isso, só que nós já vimos planos reserva e planos ou então regras sendo alteradas nessa questão do jogo do abate várias vezes. Eu não vejo nenhuma dificuldade em uma Akutami simplesmente mostrar um pequeno flashback explicando que existia uma brecha ou então uma outra regra ou um bug desconhecido que permitia que em algum caso específico a assimilação fosse iniciada de forma prematura, e o Sukuna poderia fazer isso para ele passar para essa assimilação, mas eu acho isso difícil, ou então simplesmente querer tacar o caos no final ao perceber que seria derrotado e criar essa assimilação como uma forma de deixar um presente de despedida ou um problema de despedida nesse caso. De qualquer forma, eu realmente acho que com esse plano super elaborado agora o Sukuna mesmo perdeu, mas ele ainda vai causar problema por um desses meios. Mas me digam aqui o que vocês acham, o que vocês acharam desse capítulo. Eu achei sensacional, tô muito ansioso pro próximo capítulo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber a notificação da review do próximo capítulo. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.